Doutor Vivaldo, o senhor acha que dentro da carreira jurídica existe preconceito racial, de cor? Eu quero crer que não haja, meu querido professor. Em especial em Salvador, na Bahia. Salvador é a cidade mais negra fora da África. Quem vos fala, nós somos afro-brasileiros, com Claro. muita honra. A gente sabe que quase que a totalidade da população baiana ela é negra. Quando não negra, é oriunda, é afro-índio, né? Eu lembro, no nosso passado recente, dizia que o único branco na Bahia é o cônsul da Suécia. O resto, todo mundo tem um pezinho na cozinha. Todo João mundo Baldo Ribeiro, né? de um Eu acho que modo. era João Baldo que falava isso. Isso. Então, havendo essa situação, eu quero acreditar que não haja isso. Eu confesso a você, hoje eu fiquei muito triste. Chegou ao meu conhecimento que uma loja, um grande mercado em Salvador, um pai e filha, salvo engano, chegou truncado, e isso vai ser objeto de uma conversa com a imprensa que nós vamos fazer na segunda-feira. Um pai e uma filha, desesperados, porque a menina tem um filho mamando, mas ela tem dificuldade de amamentar. Então, adentraram nesse mercado e subtraíram 1 litro de leite. E, ao subtraírem esse litro de leite, foram conduzidos pelo segurança para uma sala e lá eles foram torturados, né? Então, muito triste. Eu pergunto a você, se fosse uma pessoa, um louro de olho azul, um de olhos verdes, o cônsul, né, de um país nórdico, será que eles dariam esse tratamento? Ou será que isso já não é um indício do racismo estrutural que graça em outras, né, em outras profissões, em outros ambientes, em outras regiões? Volto a dizer, no ambiente jurídico, eu acho pouco provável de acontecer. Eu nunca tomei conhecimento de um incidente envolvendo tanto de um juiz para um advogado, de um advogado para um juiz, envolvendo promotores contra advogados, advogados contra promotores. Confesso que eu não tomei conhecimento, eu não me recordo. Eu acredito que no sistema judiciário isso não aconteça, mas, infelizmente, os fatos estão aí mostrando o racismo dentro dos campos de futebol, o racismo nos shopping centers e outras plagas. É um mal, é uma chaga social que a gente espera que, com a educação, com a sociedade civil organizada, se organizando, e, obviamente, que as pessoas venham tendo um novo olhar social, um novo olhar sobre o cidadão, irá banir esse mal que, infelizmente, ainda assola a sociedade brasileira. Parece-me que ontem houve uma posição do tribunal, ou do magistrado, ou do desembargador, do magistrado que eu falo de primeira, mas que o senhor conseguiu, como diz popularmente, absorver 2 policiais aqui do 14º Batalhão de Polícia de Santo Antônio, é verdade? Em verdade, professor, não foi uma absolvição, ainda não foi. É um caso muito rumoroso aí em Santo Antônio de Jesus. Eu me permito não citar nomes por uma questão ética, mas, infelizmente, 2 grandes policiais militares estavam custodiados no Batalhão de Choque, que é um presídio militar aqui em Salvador, a despeito deles serem de Santo Antônio de Jesus, e porque pesavam sobre eles dois, a suspeita de terem praticado um homicídio contra um determinado cidadão aí de Santo Antônio de Jesus. Eles estavam cumprindo prisão preventiva,
Ontem nós participamos de uma audiência que começou 8h30 da manhã e terminou quase 19 horas. Né? E nessa audiência, o doutor Júlio, esse grande magistrado da nossa querida Santo Antônio de Jesus, achou por bem, num dever de justiça, revogar a prisão preventiva após uma manifestação minha, no sentido que fizesse isso, levando em consideração os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, que permite o magistrado voltar atrás e rever a decisão, e isso foi feito em audiência. Foi feito em audiência e, graças a Deus, eles ontem à noite já voltaram para Santo Antônio de Jesus e já estão aí no seio dos seus familiares. Ficarão afastados por um período, por quê? Porque o processo continua. Ontem terminou a instrução criminal, nós vamos aguardar os recursos, ou melhor, as alegações finais que serão produzidas pelo Ministério Público e, posteriormente, a defesa irá fazer as alegações, a visão que a defesa tem dos fatos, para que o doutor Júlio, juiz da comarca, o juiz criminal, decida se irá pronunciá-los, ou seja, dizendo, vou falar em uma linguagem mais simples, que eles devem ir a júri popular ou não. Queiramos que Deus permita que não haja essa inclinação, não haja essa decisão judicial nesse sentido, para que eles, policiais de escola, volto a dizer, não sejam responsabilizados por um fato que a defesa entende que eles não praticaram. O senhor é advogado? O senhor é advogado da Polícia Militar do Estado da Bahia. Como é que é? Essa informação procede? Pronto. Não diria da Polícia Militar, eu diria de algumas associações, porque a Polícia Militar, sendo um ente público, quem faz a defesa da Polícia Militar são dos dirigentes, a Procuradoria do Estado. E os demais, a Defensoria Pública para aqueles que querem. Mas nós pertencemos, como aí também existem alguns advogados que pertencem a duas instituições que integram, primeiro, a oficialidade da PM, eu faço parte dessa associação, como advogado, como assessor e consultor jurídico, como também uma outra de graduados, que também a gente faz, como também da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, e outros são empresas, são entidades públicas, mas também nós advogamos para algumas empresas privadas. Muito bem. Temos essa pergunta que Emily vai fazer ao doutor Vivaldo Amaral, é a seguinte. Antes da pergunta, doutor Vivaldo, essa audiência de instrução e julgamento durou esse tempo todo, foi? Perdoe, eu não entendi. Essa audiência de instrução e julgamento durou várias horas, não foi? Durou. Ontem nós ouvimos em torno de umas 4 ou 5 testemunhas. A lei diz que ela é ininterrupta, ela teria que ir do início ao fim, mas seria muito difícil, porque são várias testemunhas. Foi fragmentada, ontem foi a terceira audiência, mas os policiais já estavam custodiados há 2 meses. Eles estavam presos há 2 meses e ontem foram soltos e, como eu falei, estão já aí em Santo Antônio de Jesus, no seio dos seus respectivos lares. Nesta fase do processo, a oralidade graça. A importância da oralidade, da oratória, nessa audiência de instrução e julgamento, ela é fatal, é fundamental, é impactante. É preciso que o advogado tenha realmente um desenvolvimento retórico sublime, né? Porque é ali no momento que ele traz à baila as letras que estão mortas no processo, ele traz com seu hausto, com sua voz, para ali persuadir ou mostrar ao magistrado o quanto o seu cliente ele é merecedor da sua defesa. O senhor acha importante o poder da oratória nesta fase do processo? Eu acho imprescindível. E pode ter certeza, professor, nesse momento, no momento que termina a audiência, que o advogado irá usar de toda da sua sapiência,
na questão oratória, a primeira pessoa, primeiro eu faço uma conexão com o Altíssimo e peço a ele para me inspirar. Depois eu lembro das minhas aulas com o professor Barroso. Aí, graças a Deus, a gente, aos pouquinhos, a gente vai usando aquelas técnicas que você me ensinou e a gente vai devagarzinho, vai tentando dali, tentando de lá. E, normalmente, os clientes têm sorte. E, graças a Deus, nesse caso, tanto tiveram que o juiz promoveu a soltura após a nossa manifestação oral, que durou um bom tempo. Eu fiz o histórico do todo o processo, como começou, em que fase estava. Tem um fato interessante que, em um determinado momento, o Ministério Público queria que demorasse mais um pouquinho para poder o juiz se manifestar sobre, ou melhor, para que ele se manifestasse, mas não, o juiz entendeu que era o momento, até porque os requisitos da prisão já tinham acabado em razão da conclusão da audiência de instrução e o juiz achou por bem revogar a prisão em audiência. Foi uma vitória da justiça, foi uma vitória dos clientes e, graças a Deus, agora é tocar o processo, acompanhar o processo e pedir a Deus que ele se encerre após as alegações finais. Para vocês que estão nos ouvindo, nós teremos uma mentoria sobre oratória eficaz, que será lançada, esta mentoria, no dia 12, agora, de maio, no dia 12, lançaremos esta mentoria. E o doutor Vivaldo realmente é conhecido por todos como um grande tribuno, um dos maiores oradores, um dos homens mais loquazes da oratória jurídica forense neste país. Doutor Vivaldo, nós temos uma pergunta, a gente não pode deixar escapá-la, porque esse seguidor, não sei se ele se é advogado, qual é a profissão dele, e Emily vai fazer esta última pergunta. Emily, pode fazer, ela disse que pode. Tem uma pessoa aqui que está ciscando para falar com o senhor, está correndo. Quem é? É a doutora Lia. A doutora Lia é a maior autoridade aí em Santo Antônio de Jesus. Doutora Lia, vamos para a última pergunta aqui, então. Mande um abraço aí para a doutora Lia, viu, amiga? Pode deixar. Como você mantém um equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal ao lidar com casos tão exigentes? Pronto. Eu comentei no início da nossa fala que não existe coisa melhor para um trabalhador do que fazer o que gosta. Quando você faz o que gosta, você está cansado, você chega em casa cansado, você toma aquele banho frio, você já está pronto para fazer tudo de novo. Advogar, o grande Sobral Pinto dizia, advocacia não é profissão de covarde. Não é? Ele dizia, advocacia não é profissão de covarde, mas não só do covarde por ter receio da polícia, de enfrentar os poderosos, de pegar um caso que a população não goste, muitas vezes nos critique. Não é isso só. É também a covardia de acordar 4h30 da manhã e buscar o seu cliente, de falar com o cliente, de avançar horas em reuniões com os integrantes do escritório. Às vezes você chega em casa cansado, a família não entende. Mas por que você já está nessa idade, já está tranquilo? Por que não abandonar? É porque a gente gosta. Então, volto a dizer, você, Pedro, aí, brilhante, formou vários advogados, juízes, promotores nos seus diversos cursos, poderia estar tranquilo aí na sua fazenda, cuidando de seus netinhos, as coisas mais lindas do mundo, mas você continua na sua peleja, porque o que você sabe é o que você mais sabe, é o que você tem conhecimento, que você está ajudando tanta gente. O medo de falar em público, hein, Pedro? Medo de você falar e você, nas suas técnicas, você ensina o profissional a perder o medo de falar em público. Eu sou tímido por natureza. Eu perdi o medo ouvindo você, Pedro.
Eu perdi Muito obrigado. Você é muito generoso. É eu muito generoso. mesmo. Doutor Vivaldo, muito obrigado pelas palavras. Para concluir, eu quero informar, quero perguntar. Eu soube que o doutor Vivaldo já fez mais de 700 júris. É verdade isso? 724 júris, e eu acredito que para o mês eu vou de vários locais do país, e para o mês o Centro de Estudos Jurídicos Vivaldo Amaral, SESVA, estará lançando um curso, me permita divulgar aqui, vai ser Como se tornar um expert no júri popular. Queremos você lá, viu? Vamos, com certeza. Vamos divulgar esta obra. Vamos divulgar esta obra. Como se tornar um expert no júri popular. Nós vamos passar para esse novo advogado como é que ele deve agir, a postura, a apresentação, a oratória, técnicas de psicologia para que ele encante o jurado, encante a plateia e, de posse, e trazer uma turma nova. Então, uma turma nova que está brilhando e a gente quer passar essas informações e iremos passar num curso, volto a dizer, a ser promovido pelo Centro de Estudos Jurídicos Vivaldo Amaral. Pode aguardar. Que maravilha. Doutor Vivaldo, pena que já estamos chegando ao final da nossa live, mas eu gostaria só que o senhor desse uma palavra antes do encerramento, uma palavra para o jovem advogado. Dizer a ele que eu também sou um jovem advogado. Viu? Um jovem advogado. Como quando eu vejo a turma jovem chegando, eu fico extremamente feliz, reúno e bato um papo com ele. Doutor, qual é a sua OAB? Eu digo, olha, é mais nova do que a sua. Quantos anos você tem de advocacia, doutor? Eu digo, você tem quantos? Eu tenho 6 meses. Um outro hoje me disse, eu tenho 1 mês, doutor. Me ajude, me diga aí, eu estou igual a você, eu tenho alguns dias. Faltam alguns dias para eu completar 30 anos de advocacia. Graças a Deus, Pedro, nunca tive um aborrecimento com colega, nunca tive um aborrecimento com juiz, com promotor, com polícia federal, civil, ninguém, zero. Por quê? Porque eu sei aonde é o meu lugar. Procuro tratar bem todo mundo, procuro respeitar o cliente, gosto de ser respeitado, né? Eu digo que o advogado ele tem que ser igual a espada. Brilhante, a espada é brilhante, né? Flexível, forte e afiado. Brilhante, flexível, você não pode levar tudo a ponto de faca. Forte e afiado. Para, no momento certo, você penetrar a palavra e atingir os seus objetivos. E outra coisa, a você, advogado jovem, vocês procurem valorizar a nossa advocacia. Como valorizar? Respeitando o colega, respeitando o juiz, respeitando o promotor, respeitando o serventuário de justiça, respeitando o seu colega, valorizando a ética. Façam isso que o que você quer da advocacia chegará mais cedo ou mais tarde. O que for seu, Deus com certeza botará no seu caminho. Não queira nada além do que não é seu, porque o seu com certeza vai chegar. Viu? Aqui, muito bem. Nossa amiga Ruane Braz, com certeza, amiga, brilhante. É isso aí. Brilhante, flexível, forte e afiada. Seja assim que, com certeza, vocês serão grandes advogados. Grandes advogados. Uma honra, viu, professor, estar aqui com Vossa Excelência, dizer que eu melhorei muito com essa live, saio da live melhor do que entrei e com saudades, aguardando você aqui em Salvador, com a minha querida doutora Lia, a quem eu deixo um beijo no coração, essa família linda, meu irmão Abílio, lá em Feira de Santana, a quem eu reputo um dos melhores advogados e professores da Bahia.
com fé em Deus. Meu futuro chefe de gabinete, com fé em Deus. Doutor Vivaldo, Ruane Brás, ela fez uma live conosco antes de ontem, foi um sucesso total, é uma jovem advogada, realmente. Doutora Ruane, um abraço, que Deus lhe abençoe. Doutor Vivaldo, vou encerrar por aqui com as seguintes palavras para o senhor. Que Deus lhe proteja, lhe ilumine e o livre das armadilhas do inimigo invisível. É verdade, meu irmão. É verdade. Um abraço. É verdade. Muito obrigado. Um abraço da família, meu irmão. Obrigado.